Boa noite, hoje é segunda-feira, dia 14, 7h34 da noite. Estamos em novembro, final do ano já. Já tá terminando. Número 14 é um bom número para a gente alcançar a prosperidade. Eu não acredito em numerologia, mas eu acredito no número 14, porque é o aniversário da minha esposa. Já nasci vitoriosa. Eu vou falar hoje sobre algo que tem sido uma polêmica no meio evangélico. Tem sido um verdadeiro turbilhão de dúvidas. Hoje eu vou falar dos privilégios para um cristão ser dizimista. Hoje você vai entender à luz das Escrituras o que significa o dízimo e quais são os privilégios que o dízimo ele traz para nós. A Rose vai fazer uma oração para Deus abençoar e mediante ao término nós vamos vocês prestaram atenção no louvor? Quem prestou atenção no louvor? Qual foi o primeiro nome que o autor do louvor falou? Primeiro verso? O primeiro nome do personagem? Abraão. Às vezes, nós deixamos de ser abençoados por causa de detalhe. Quando você constrói uma casa, a pessoa não vê a casa, vê o quê? Detalhe. O que é mais caro dentro de uma casa, quando você constrói uma casa? É a construção dela ou a reforma dela? E pra tu, meu irmão? Pra você, minha filha? A reforma. A reforma é o detalhe. Quando você constrói uma casa, você só levanta ela. Mas chega a hora que você vai ter que o quê? Embelezar ela. E para que Deus ele possa embelezar a tua vida, você tem que prestar atenção nos detalhes. São detalhes que fazem a diferença. Eu lembro que eu trabalhando na cidade um período, e o dono da obra, ele falou para mim: Ivanildo, muito bom fazer um trabalho, em outras palavras, um trabalho rápido, um trabalho bacana, mas o detalhe, e qual que era o detalhe? A limpeza. O cliente não está preocupado com a parede pintada, o cliente está preocupado com a limpeza que você deixa. Então, a nossa vida financeira, ela progride mediante a limpeza que nós faz. Quais são essas limpezas, missionária Rose e pastor Ivanildo? Tirando a dúvida, tirando a insegurança, tirando o medo. Você viu alguma vez Abraão esboçando medo na história dele? Ele questionou quem? Deus. Quando Deus ele demorou em abençoá-lo, quando Deus demorou em abençoá-lo, tudo que Deus falava, ele fazia. Faz isso, ele ia lá e fazia. Faz isso, ele ia lá e fazia. Mas chegou uma hora que ele parou
e ele viu o quê? O detalhe. Calma aí, eu estou obedecendo e ainda não aconteceu nada. Aí, quando ele bateu de frente com Deus, bateu de frente no bom sentido, ele buscou o direito dele, o direito de obediência dele. Aí Deus fez o que com ele? O quê? Uma aliança. Aí ali ficou caracterizado que de fato e de verdade Abraão seria o pai de todos, o pai da fé. Ele é o início da fé, é o Abraão. O Abraão, ele deu início à fé. Já existia outras pessoas que buscavam a Deus? Já! O mundo era vasto. Mas Deus, no meio de centenas de milhares de bilhares, ele escolheu um para poder ser o autor, para ele poder ser o autor entre aspas, porque o autor e consumador da fé é Cristo. Mas o Abraão deu início à fé quando ele creu em Deus, quando ele não duvidou da promessa. Mas infelizmente a Sara, ela não estava no mesmo nível espiritual do que Abraão para poder entender que só precisava esperar um ano. E foi aí que aconteceu o quê? Ela acelerou o processo. E quando você acelera o teu processo, a tua bênção, em vez de ser bênção, ela se torna em maldição. Melhor exemplo, um bolo é para poder ficar 30 minutos dentro do forno, para poder, quando ele sair bem fofinho e bem delicioso. Você tira ele com 28 minutos, ele vai sair legal? Não vai sair. Por quê? Porque você não deu tempo para que os detalhes do fogo viessem deixar a massa perfeita para que você viesse se alimentar. É o que tem acontecido nas nossas vidas, é a ansiedade. Eu quero. Portanto, você morrar no pedido de que eu quero, e Deus fala, espera. Aí você toma posse e acontece como quem? Ló. Chegou uma hora que Ló já estava dando problema para Abraão. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, ele chamou Ló. Bora, gente, me ajuda. Não. Mas Abraão, ele quis levar o sobrinho com ele. Mas só que quando o sobrinho entrou no meio de Abraão, Deus não falou com Abraão até o sobrinho fazer o quê? Se distanciar dele. Foi aí que Abraão tomou uma decisão e falou: os teus pastores estão entrando em contenda com os meus, por causa de finança, por causa de prosperidade, porque era muita prosperidade dos dois. O Ló estava extraindo da graça de Abraão e estava sendo abençoado. E o que aconteceu? Houve uma divisão. Abraão pediu para Ló escolher um caminho. E Ló, ele não observou o detalhe. Ele escolheu aquilo que os olhos dele mostrou o quê? Para ele. E ele escolheu as campinas. E mediante ele indo para as campinas, ele encontrou problemas. Que o povo daquele lugar era um povo sodomita. Era um povo maligno. Era um povo que já estava destinado à destruição. Mas pastor, nós não vamos falar do dízimo. Vamos chegar lá para que você possa entender. Então Abraão lutou pela vida do seu sobrinho depois que ele tomou uma decisão. Mas voltando atrás, Deus ele se manifestou novamente, apareceu para Abraão novamente quando Ló tomou uma decisão. E Deus,
Ele precisa que você afaste Ló do teu caminho. Quem é Ló, pastor? Você sabe. Ló é o que a missionária estava falando aqui. A falta de decisão. Ló, às vezes, não é uma pessoa. É um sentimento. É um pensamento. Ló, às vezes, não é um ser. É uma dúvida. Ló, muitas das vezes, é o medo. Eu já estou com a idade avançada. O que vai acontecer? Mas Deus prometeu para Abraão, com quase 100 anos, que ele ia ser o quê? Pai. Aleluia. Talvez Abraão ele não teve os privilégios de ver a promessa se cumprindo, mas ela se cumpriu. E hoje você é chamado filho de quem? De Abraão. De Abraão. Descendente de Abraão. Por causa da fé de um homem. Quem apareceu para nos salvar? Quem apareceu? Jesus. Aleluia. Jesus apareceu. Jesus foi o perfeito sacrifício por nós. Então, entrando dentro do nosso estudo que está no blog, o blog chamado Ser Bem-Sucedido é Dom de Deus? É uma pergunta. Sim. Ser bem-sucedido É dom de Deus. E como é que eu faço, pastor, para ser bem-sucedido? Quem é que sabe? Fale o que você tiver na mente. Fala. Entregando sua vida para Deus, 100%, primeiro. Segundo, sendo fiel no dízimo e terceiro, nas ofertas. E você, meu filho? Isso aí que eu falo. E você, meu irmão? Sendo bem-sucedido que não é. Para você ser bem-sucedido, você precisa fazer o quê? No campo espiritual seria sendo fiel a Cristo, sendo seguidor de Jesus Cristo. Financeiro. Para mim é Estudar. Isso aí. Ser bem-sucedido é tudo isso que vocês falaram, mas o principal é trabalhar. O trabalho é que te dá tudo isso que ela falou. Condição de dar oferta, condição de ser dizimista. O trabalho, ele é crucial. O que eu estou fazendo aqui? Trabalhando para Cristo. Eu coloquei a minha vida e a vida da minha esposa em prol da vontade de Jesus, meio período por dia, não é verdade? 1 hora por dia. Eu coloquei a minha vida toda, 100%. Quando você coloca a tua força 100% no detalhe daquilo que você busca, acontece. Pastor, mas ainda não entendi. A resposta vem. Veio para nós. Deus nos respondeu. Deus nos honrou. O que eu dou para vocês é natural que eu também recebo. Eu determinei que vocês seriam abençoados, seriam prósperos essa semana. Se você crê, isso acontece. Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem. Você, quando está descansando na direção de Deus, até o teu sono Ele está trabalhando quando você está descansando. Aleluia. Quando você está deitado, Ele está lá trabalhando para você. Olha só quem é Deus. Deus trabalha para vocês. Quem concorda comigo? Todo momento, todo instante, Ele disponibilizou o Espírito dele para você, meu amigo e minha amiga. Para você ter esse entendimento, para você ter esse raciocínio, para você ter esta visão. Mas só que muitas das vezes você ignora a voz dele. E a voz dele, muitas das vezes, ela não vai falar na tua cabeça. Ela vai falar através dos seus servos.
e profetas. É por isso que ele disse: crer no Senhor teu Deus estará inseguro, não é? Não. É seguro. Você vai ter segurança das tuas decisões. Você vai ter segurança. Você não vai ter medo. Você não vai ter receio. Você não vai achar que não vai dar certo. Você vai acreditar que vai dar certo. Você acredita naquilo que ninguém acredita. Abraão cavou poço no deserto e achou o quê? Água. No deserto. Abraão, ele foi rico no deserto. Creio. Abraão, ele foi o homem mais poderoso no deserto. Oh, glória. E às vezes você acha que o deserto é ruim. É o deserto. O deserto é como aquele fogo que quando você liga o maçarico e você queima aquele ouro que está com um pouco de impureza, o fogo faz o ouro fazer o quê? Liberar toda a impureza. O deserto é o fogo e você é o ouro. A impureza é a dúvida, a impureza é a avareza, a impureza é a malícia, a impureza é achar que não precisa. Então, os privilégios para que nós venhamos ser, privilégio para um cristão ser um dizimista é muito importante. Você vai achar esse tema lá no blog que se chama Ser Bem-Sucedido é Dom de Deus. Aí está escrito assim, para a gente dar início e começar a destrinchar os versículos. Privilégios para um cristão ser dizimista. Mas antes disso, feche seus olhos e fala assim: meu Deus, que essas palavras seja espírito e vida, para quebrar, destilhaçar as minhas resistências e me render ao teu ensino, à tua vontade, em nome de Jesus. Vamos lá, em Salmos 24:1, com força. Cadê o arsenal de guerra? Não trouxeram, não? Com força, Aline ou Ivan? 24:1, Salmo 24:1, pra gente dar a guinada. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes. Estabeleceu, número 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo nas mãos e puro de coração. Continua? Amém. Amém. Limpo de Coração. O segredo tá no detalhe. E detalhe é a limpeza. Não falamos da limpeza? Tu faz uma boa obra, mas tu deixa um bocado de bagunça lá. No dia seguinte tu vai querer trabalhar, o cliente vai falar o que pra você? Vai embora, você não serve. Você deixou minha casa suja, você deixou meu tapete de 5 mil reais sujo. Você arranhou meu porcelanato. Então, é a limpeza. Vamos lá, agora eu vou seguir agora o texto aqui. Segundo, porque ter um coração agradecido por tudo que Deus recebe, pois tudo vem dele. Mas quem são os que os que pensam assim? São aqueles que verdadeiramente foram transformados pelo poder do nome de quem? Jesus, e cujos vestes foram lavadas pelo sangue da remissão. Encontram-se dentro dos princípios bíblicos da igreja e são membros do corpo vivo de Cristo. E tudo faz para ver a expressão deste corpo, o crescimento da obra.
Quando você tem esta visão, o teu desejo é que a obra de Deus ela cresça. O teu desejo é que a obra de Deus ela desenvolva. Por isso que Deus ele falou o que para Abraão? Que ele seria pai de muitas nações. Isso na parte física e na parte sobrenatural. Porque quem usa a fé é um filho de Abraão. Aí diz assim: dízimo é mandamento que precisa ser pregado, ensinado e colocado em prática. Dízimo é obediência, amor e fidelidade a Deus e compromisso com o reino. Dízimo é fidelidade. Você sabia? Se eu não consigo ser fiel no meu dízimo, raramente eu vou ser fiel à minha esposa. Quem acredita nisso? Se você não consegue ser fiel a 10% do seu ordenado, que é tão pouco que Deus pede para você, você não consegue ser fiel a ninguém mais. Você não consegue ser fiel a nada. Sempre você vai falhar. Sempre você vai ser infiel. Mas não bate, é uma realidade. Se eu não consigo ser fiel a um detalhe que eu vejo, como é que eu vou ser fiel a outras coisas tão grandiosas? Você está vendo Deus? Mas como é que você vê Deus? Pela fé. Mais o quê? Pelas coisas que ele faz na nossa vida, né? Coisas que ele faz. Mais o quê, meu irmão? Entrega, nos abençoa. Os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se eu não tenho um coração limpo, eu não consigo ver Deus. É a Bíblia quem diz. E quem falou isso foi o autor da fé, Jesus. Os limpos de coração verão a Deus. Esses dias nós pregamos aí sobre o quê? Os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo já em trevas. Luz, fidelidade. Treva, infidelidade. Olha só a seriedade do dízimo, a seriedade da fidelidade. Aí diz assim também: quando devemos devolver ao Senhor? Pergunta. Quanto devemos devolver ao Senhor? Quanto devemos ficar? Quanto devemos entregar o dízimo e onde? Esta é outra pergunta, serão respondidas de acordo no decorrente desta ministração, que tem como objetivo abençoar a tua vida. Aleluia. Nós vamos chegar lá no primeiro nome do louvor, tá? A tua vida. Aí diz assim: há muitos que dão o dízimo, tem prazer nisso, e por isso às vezes dão mais de 10%. O dízimo, ele é o quê? 10%. Mas tem gente que ele é tão favorável à obra que ele acrescenta mais uma oferta em cima. O dízimo não é 20%, o dízimo é 10%. Mas tem gente que é tão agradável com as coisas que Deus tem feito na vida dela que ela acrescenta uma oferta. Aí diz assim:
Conhece-se casos especiais que só ficaram com o dízimo e entregaram o resto para o Senhor. Isso é brabo, hein? Tem gente que só ficou com 10% e deu os 90% para a obra de Deus. Quem acredita que tem gente que já fez isso? Vamos lá. Infelizmente, por negligência ou falta de conhecimento da palavra ou tô dificuldade porque meu óculos ficou ruim, eu tô com esse daqui mesmo. Desajustes financeiros. Muitos dentro de nossas igrejas têm experimentado demônios devoradores agindo e destruindo a vida abundante que o Senhor Jesus quer dar. Por isso que ele diz: dar e dar-se-vos-á. Primeiro você recebe, para depois você dá, não é? É? Ana, quando fez um voto, ela não tinha filho. Ela deu aquilo que ela não tinha. Ela não tinha filho, ela não podia engravidar. Mas ela se revoltou e foi diante ao altar de Deus e falou: o filho que tu me der, eu te darei. Ela deu algo que ela não tinha. Isso é uma questão de fé e confiança. Porque se eu sou estéril, como é que eu vou dar o que eu não tenho? Porque muitas das vezes as pessoas, elas estão com as suas causas milionárias presas. Porque elas não fazem desafio. Existe uma força espiritual que está segurando a causa dela, está segurando aquela riqueza, é dela, mas está segurando. É por isso que a Bíblia diz de um homem, ele indo em um terreno, ele encontrou um tesouro. Ele vendeu tudo que tinha e comprou o quê? O terreno. Tudo que tinha e comprou o terreno. E quando ele comprou o terreno, ele passou a ser dono de quê? Do tesouro. E esse tesouro é o quê? O Espírito Santo. Ele é o tesouro verdadeiro. Você sabia que o Espírito Santo é prosperidade? O Espírito Santo é paz. O Espírito Santo é direção. O Espírito Santo é inspiração. O Espírito Santo é alegria. Ter dinheiro sem ter nada disso é bom? Não, porque nós conhecemos pessoas que tinham muito dinheiro, milhões, mas não tinha vida, não tinha paz. E hoje se foi e toda a riqueza ficou. Ela não teve o privilégio de repartir a sua riqueza com os necessitados, no sentido de criar trabalho para dar para as pessoas. Ela criava problema para as pessoas. Ela criava divisão em famílias. Hoje ele é lembrado? Hoje ele tem um nome? Não. Quando você fala de Jó, você lembra que Jó ensinava os macebos. Quem é os macebos? Os jovens. Jó, dotado de sabedoria, ele ensinava, ele orientava. Jó era um homem próspero e generoso. O que Deus ele oferece para nós nesta noite de quarta-feira é uma prosperidade que ninguém consegue roubar de você. É uma prosperidade que ela não acaba. Essa prosperidade, ela só vem do Espírito de Deus, só vem de Deus, mediante a sua fidelidade. E vamos lá, para que você possa entender o raciocínio da palavra. Infelizmente,
Já li aqui, né? O Senhor Jesus quer dar negligência à palavra e, com consequência, entregar debalde ao diabo gastos superfluos em farmácias. Ou seja, as pessoas que ela não é um dizimista, ela tem às vezes gastos desnecessários. Tanto em farmácias. Em farmácias. Às vezes vira e mexe é um aparelho, às vezes é um aparelho doméstico, às vezes é algo que é um automóvel. Sempre dando problema. É por aí. Sempre dando problema. E quando você acredita na lealdade desta palavra, Deus, ele protege a tua vida. A maior prova disso, você consegue usar uma roupa 20 anos? Você consegue usar um calçado 30 anos? 40 anos? O máximo que ele dura é o quê? 1 ano, 2 anos? Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, a roupa dele, por anos, não se rasgava, não se desfazia. Tá ali, meus sapatos ali sociais, por falta de uso, estão tudo descolando. Todos eles. Os sapatos sociais da missionária, por falta de uso, está tudo se descolando. Mas a Bíblia diz que Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus botou uma proteção no povo, para que o tempo ele não desgastasse aquilo que era do povo. Mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele sendo desobediente, Deus, ele protegia aquele povo. Mas uma coisa eles não puderam ter partido, é em participar da terra que mana leite e mel. Só quem participou foi 2 homens chamados Josué e Caleb, e a nova geração. Vamos lá para que a gente possa entender com mais clareza. A questão do dízimo é espiritual. Dízimo não é algo material, é espiritual. Então, se é espiritual, ele é uma arma. Ele é uma arma contra o mal. A Bíblia diz que a única coisa que pode repreender o espírito devorador é jejum e oração, não é verdade? Não é jejum e oração? Não, só o dízimo. Você pode orar, você pode ficar anos sem comer, em jejum, você pode gritar, você pode se retalhar, você pode pegar tudo que você tem, vender tudo e colocar no altar. Ele vai repreender o devorador? Só 10% que repreende o devorador. Só 10%. Você pode vender tudo que tem e botar no altar, mas só o que repreende o devorador é quando você é fiel à primícia do que vem às tuas mãos. Esse dinheiro, ele que você fica, ele é tão abençoado que você faz coisas que você não acreditava. E uma que é as suas compras, elas são protegidas. Você já ouviu falar de família que compra para 1 mês, durou 5 dias na casa deles? 5 quilos de arroz que poderia durar 10 dias, poderia durar 15 dias, durou 2 dias. 2 dias. Quem consegue comer 5 quilos de arroz em 2 dias, meu Deus? Fora, consegue. Além porque de conseguir, ainda vem pessoas, né? Vem, aí vem gente que você nem espera, visita que você nem esperava. Oi, prima, oi, primo. É os devoradores que chegam. Claro, eu não estou aqui falando que
Os devoradores que chegam no sentido espiritual, tá? Não é a pessoa. Eu não estou criticando aqui pessoas. Eu estou aqui dando um exemplo. Algo que muitas das vezes você tem uma estimativa e essa estimativa ela venha a zerar. Por quê? Por causa de uma infidelidade da tua parte. E infidelidade não é só dízimo não, tá? É quando você promete alguma coisa a Deus e não cumpre. Aí diz assim, antes de continuar ouvindo sobre este assunto, pare e faça uma oração pedindo a Deus que quebre toda a resistência existente em sua vida e lhe dê um coração novo e uma mente nova para entender tudo quanto o Espírito Santo lhe ensina. O que foi que nós fez? Oramos, quebramos a barreira, ungimos a mão, para que nós possamos entender com clareza. Às vezes a avareza é tão grande que as pessoas elas não compreendem, elas não entendem. Esses dias uma pessoa ela falou para mim assim: Dida, às vezes a gente vai num boteco e gasta 100, gasta 200, até mais, mas não tem coragem de pegar 100 reais e botar para a obra de Deus. Ele falou: Dida, é difícil a pessoa entender que aquilo ali é para obra. O mal não deixa sim ele lá gastar tudo na cachaça, gastar tudo na prostituição, mas não deixa ele colocar 10% no altar de Deus para abençoar o trabalho dele. Verdade. O incrédulo falou comigo. Uma pessoa que não está nos caminhos de Cristo. E é verdade. Porque a dúvida é tão grande. Poxa, será que ele vai fazer o que com aquilo ali? A preocupação é querer saber o que o pastor vai fazer com aquele dinheiro. Mas ela não consegue ver a imensidão da bênção que Deus ele traz para a vida da pessoa. Aí diz assim, porque dar o dízimo, dá não, né? A gente devolve, a gente não tá dando. Eu tenho que depois ver isso lá. Devolução. Dízimo não é dar. Dar é oferta, tá? Aqui era para ter colocado aqui devolução. Há muitos que dão o dízimo ou devolve o dízimo para fazer uma espécie de negócio com Deus. Dão para receber em troca muitas bênçãos. Não está pecando a bênção. A bênção provém da obediência. Não, ele está o quê? Pecando, porque a bênção vem proveniente à obediência. Aí diz assim: mas não é por isso que devemos ser dizimistas. Quais as razões? Então, submissão ao mandamento divino. Mandamento de Deus. Muito forte. Você chega no teu trabalho, o teu patrão, ele fala assim para você: o horário que você tem que chegar é 7 horas da manhã e você chega 8 horas da manhã durante um mês. Você está de acordo com o mandamento dele? Não, você está desobedecendo ele. E mediante a tua desobediência, ele vai fazer o quê? Vai te demitir, vai te mandar embora, e muitas das vezes por justa causa. Então, quando nós desobedecemos o mandamento de Deus que foi imposto, nós somos mandados embora com justa causa. Você vê as pessoas conquistando, você vê as pessoas tomando posse. Claro,
Da bênção de Deus que eu tô falando, tá? Para que você conquiste e tome posse, você tem que o quê? Trabalhar. Eu tô falando das bênçãos de Deus. Não vamos confundir, mas eu só vou cuidar da minha família se eu ser dizimista, não. Você vai cuidar da sua família se você trabalhar. Eu tô falando da bênção que Deus ele te dá proveniente ao dízimo. Senão a pessoa fala, poxa, então Não. Não é uma coisa... Não tenta confundir a cabeça. Aí diz assim, dízimo é questão de mandamento e sem a intenção de sermos legalista, devemos dar, ou seja, devolver o dízimo por e determinação do único Senhor das nossas vidas. Trazei todos. É todos. Não é trazer o dízimo não, tá? É todos. O dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10. O que é a casa do tesouro? Quem sabe? Hã? A casa do tesouro, pra você, o que é? O que é a casa do tesouro, Aline? Hã? O que é a casa do tesouro, Ivan? Casa do tesouro? Hã? Dá um pouquinho, cunhado. Você tem que botar o teu dízimo lá na tua conta do banco, não é? Calma aí que a gente vai chegar lá. A casa do tesouro é o banco onde você deposita o teu dinheiro, não é? Mas não é lá que é a casa do tesouro? Hã? A casa do tesouro é a igreja que você vai. Quem ora e busca por você. A casa do tesouro é o espaço que cuida de você. A casa do tesouro é o altar que você serve. Na verdade, você não serve o altar, você serve o Senhor do altar. O altar é um simbolismo onde você apresenta um sacrifício. Bota pra cá pra baixo. Bota pra cá pra baixo. Pode vir. Então, você... A Bíblia diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo é todos os dízimos. A Bíblia diz que Abraão, ele pegou um pouco daquele despojo que ele ganhou daquelas guerras e deu um pouco para o Melquisedeque, não foi? Não. Não, ele pegou todo o dízimo do despojo. Todo guerreiro, antigamente, quando ele ia à guerra... Quando ele vencia a guerra, o que eles recolhiam? Os despojos, as riquezas, as armas. E ali, Abraão, ele separou uma parte que se chama dízimo e deu para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo. Por que ele era um tipo de Cristo? Ele não tinha pai e não tinha mãe. Então ele representava o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele era sacerdote. Então, quando você levar o seu dízimo à casa do tesouro, você tem que entregar a quem? No altar, na mão, ou no... Como é o nome desse negócio que a gente... No saquitel, aonde o sacerdote está segurando. Glória a Deus. O mesmo. Dizem que quando você ganha um objeto, aprendisse em outro lugar, você tem que tirar o dízimo do valor daquele objeto. Se eu ganho, por exemplo, uma televisão de 40 polegadas, aí, cujo valor seja de 3 mil reais, eu tenho que tirar 300 reais e dar como dízimo? Olha, no meu entendimento... Hoje, nos tempos atuais,
Você tira dízimo de espécie. Que vem a sua mão. Como é que você vai tirar o dízimo de uma televisão? Uma coisa que você ganhou. Vai lá arrancar uma peça que custa R$300 para botar no altar? No meu raciocínio de ensino não tem lógica. Não, se você quiser vender, fica ao teu critério. Vender pode tirar, não pode? Fica ao teu critério. Sim, É você e Deus. A pessoa e Deus. Mas se é presente, normalmente a pessoa não vai querer vender um presente, Você vê, né? Não precisa. eu comprei esse celular, dei pra ela. Como é que ela vai tirar o dízimo disso aqui? Vai arrancar a película? Vai arrancar a capinha? Dízimo, hoje, século 21, nós falamos de espécie. Que vem. Toda espécie que vem na tua mão. Bem lembrado. Toda espécie que vem na tua mão para administrar. Mas calma aí, pastor. Mas eu administro o pagamento do meu pai. Eu administro o pagamento da minha mãe. É dele. É para você tirar o dízimo? Não. Não é teu. Você administra. Se ele falar, filho, tira o dízimo. Aí sim. Mas agora veio um valor na tua mão que é teu, é para você. Tem que tirar o dízimo. Eu chego, pam, tu faz um trabalho, aí eu pego R$100 e te dou na tua mão aqui. Faz um trabalho aqui, eu vejo que você precisa comprar alguma coisa, eu te dou. Você precisa tirar o dízimo desse valor? Precisa. O governo, ele me dá o valor de 300, de 600 reais. Eu preciso tirar o dízimo daquele dinheiro? É o teu sustento. Aleluia. Mas eu sou administrador financeiro da minha empresa. Todo o dinheiro da minha empresa passa na minha mão. Eu tenho que tirar o dízimo? Não, você não pode mexer no dinheiro da empresa porque não é teu, é da empresa. Não é teu. Olha, eu vou explicar depois pra vocês, porque tem muitas pessoas que estão entrando em falência, sabia? Em relação à empresa. Verdade. Ele recebe um milhão, o caixa fechou 1 milhão, ele tá com 20 funcionários para pagar salário e bônus, ele tem o aluguel do espaço para pagar, ele tem a matéria-prima para comprar, aí o cara vai lá e tira o dízimo de 1 milhão, ele vai sobreviver? Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Por isso que todo empresário, ele tem o quê? Salário. 1 milhão não é dele. Eu fiz uma obra tempos atrás de 150 mil reais. Tudo meu, não é? Não. Eu só entregava na mão da Rose para ela o quê? Administrar. Hoje, agora tem que fazer o pagamento de 5 mil essa semana. Me dá. Hoje, o nosso pagamento é esse daqui. Vamos tirar R$1.000 da nosso... É o nosso pagamento. É 1.000 teu, 1.000 meu. 2.000. Então é 200. Porque muitas das vezes a pessoa... Pagamento de funcionário não tirava. Não se tira dízimo de pagamento. Eu tirava antigamente. É porque eu perdi o livrinho que dava uma explicação sobre isso. Então você tem que ter muito cuidado. Você que é um administrador de um trabalho, por exemplo, tu tem uma empresa. Essa empresa, ela gerou um capital. Você vai tirar do teu salário. Só que você tem que... Deus, ele conhece a tua consciência. E ele conhece a tua intenção. Aí você vai lá e faz um salário de R$100. Entrou, você poderia fazer um salário justo para você. Aí vou fazer um salário de R$100 para mim. Vou tirar R$10. Tu tá sendo fiel? Não. Você sendo o dono da empresa, você vai tirar um salário justo. E o caixa 2 continua trabalhando, porque o caixa 2 é teu. O caixa 2 é do funcionário. O caixa 2 é da matéria-prima. E se tu é um homem inteligente, por exemplo, a minha matéria-prima, eu vendo trunfa. As minhas trunfas, ela custa R$500 para mim fazer ela naquele mês. Antes de eu comprar as minhas trunfas, eu já tinha dizimado aquele dinheiro. Então eu tenho que fazer o quê? O giro
Das minhas trunfas de 500 reais, eu ganhei 5 mil reais. Eu tenho que tirar o dízimo de quanto? Hã? 4.500. 4.500 reais, porque 500 não é teu, 500 é da empresa. Só, você tá vendo a inteligência? Senão você quebra. Mesmo você sendo fiel, você quebra e Deus não tem como te abençoar. Não é porque você está sendo infiel, é porque você não está sendo um bom administrador. É por isso que tem que ter um administrador. Tem gente que sabe ganhar, mas tem gente que sabe administrar. Então, essa é a sabedoria que Deus tem que te dar. Sabedoria de administração. Ah, pastor, eu ganho a pensão dos meus filhos. Aí já ficou dureza. E aí? Eu dou ou não dou? Aí é contigo, minha amiga. Pode dar. É contigo. É do teu? Não é teu. Mas o teu filho tem juízo para tomar decisão? Quem é que tem? Eu. Aí, para que o meu filho seja abençoado, eu sou conhecedor, eu faço o quê? Eu tiro 10% daquele valorzinho que ele ganha. Que é tão pouco, né, que as pensões hoje em dia. Então, pastor, eu tenho casas. Ah, dá um exemplo da casa você que é melhor, daquilo que você vem falando pra mim da caminhada. Uma mulher, ela dava o dízimo direitinho. Olha só o fim dessa moça. Ela tirava o dízimo da aposentadoria dela, todo mês. Aí ela chegou e foi vendo as situações, sempre nada positivo, sempre estava tendo situações de falência. Aí ela pegou, ela conversando comigo, ela chegou para mim e levei o caso até o pastor, na época. Aí ela falou, aí o pastor perguntou, você é fiel? Ela falou, eu sou fiel. Tem certeza? Tenho alguma coisa errada. E era fiel mesmo. Aí ela falou, me explica então, pastor, se onde eu tô errando. Aí o bispo falou, o pastor explicou que dízimo é tudo que vem às suas mãos. O que tá vindo? É só aposentadoria mesmo? Aí ela pensou, não, eu tenho uma avenida. Eu tenho uma avenida de 6 casas. Todo mês os funcionários levam o dinheiro para a senhora do aluguel? Sim. Mas eu não tiro não. Eu só tiro da minha aposentadoria. Mas essas casas de quem? Era minha e do meu marido. Mas meu marido faleceu, agora é tudo meu. E qual é a sua dúvida de não dar o dízimo dos aluguéis? Poxa, vamos na matemática, pastor? É muito dinheiro. O espírito da avareza se manifesta. Entre uma aposentadoria, entre 6 casas, cada aluguel é X, cada casa. Então, o que aconteceu? Ela só foi procurar ajuda, tanto para mim, tanto para o pastor, depois que ela perdeu tudo, as avenidas se quebraram, se destruíram, Vivia tendo situações no esgoto, na parede, não fica em casa mofada. Não fica em lugar que não dá para conviver. Quando ela foi ver, não tinha um inquilino querendo ficar na casa. Ficou tudo zerado. E hoje mora de? Hoje, a casa que ela morava, que era dela, uma pessoa botou ela na justiça, ela ficou sem casa, agora ela mora de aluguel. Mas porque ela não conseguia ser dizimista fiel. Não, recapitulando, ela era dizimista. Mas só que de um detalhe. Tem outro caso, foi recente agora, outro caso. Vocês entenderam? A pessoa, ela chegou, mas fulano, eu dou direitinho, e dá mesmo, cara. E dá mesmo, a mulher. Eu dou direitinho da minha pensão, o dízimo, mas não acontece nada, sempre tá faltando as coisas. Eu não consigo fazer reforma, não consigo fazer nada. Minhas compras acabam antes do... Aí eu falei, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa errada aí. Essa pessoa não é daqui não, tá? Aí a pessoa pensa,
E fizemos ela pensar. Ela falou, mas é de tudo que vem à tua mão. Tudo, mas eu não dou dízimo dos dinheiro que os meus netos me dão, de que dos croros que eu vendo, disso, daquilo. Por onde que ele estava entrando? Por ali. Devorador tá vendendo. Mas calma aí, mas ele era fiel à pensão dela. Mas estava entrando por ali. E Neemias, quando ele edificou Jerusalém novamente, ele fechou o quê? As brechas. Brecha. Se tu faz uma piscina e deixa a brecha nelas, o que que vaza? Água. Aconteceu isso comigo. Eu terminei o piscinão lindo, lindo, lindo. Claro, eu reformei, não sabia, nem sei quem construiu. Olha, 8 mil, acho que foi 8 mil reais. Eu ia tomar posse de 2 mil reais, 3 mil reais. Boto água, vou pra casa. Quando eu chego lá, o que tá acontecendo? Vazando. E a mulher reclamando. Falei, isso não é normal. Falei, eu me responsabilizo. Liguei para São Paulo, ligamos para São Paulo, compramos 2 baldezinhos desse tamanhozinho de 2 produtos que custou 2 mil reais. Eu comprei. Botei na piscina e deixei por 15, 30 dias. Acabou. As brechas todas se fecharam. Aí eu... era um gringo que eu trabalhava. Quando desvaziei, enchei de novo, o que aconteceu? Vazou de novo. Porque quando a piscina estava parada, as brechas se fecharam. Mas quando você desvaziou, o que aconteceu? Delatou. E as brechas voltaram tudo de novo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado. O meu trabalho é perfeito e eu sou fiel. Eu reclamei com Deus, eu sou fiel, meu pai. Manda as fotos pra mim da construção da mesma. E quando eu achei, o camarada fez a piscina em cima da laje sem fazer as amarrações de ferro. O que é amarração de ferro? São ferros eles se unem, tanto assim como assim, porque quando a água pegar não vai delatar, porque o ferro vai travar. Não foi só botou na laje. Falei, aí o problema aí. Antigo, aí o problema aí. Eu achei o problema pelas fotos. Aí ficaram quietinhos. Aí o problema aí. Perdi o cliente. Ele jogou uma piscina de fibra dentro e foi viver a vida. Perdi 2 mil reais, não por negligência minha, por negligência do primeiro. Mas serviu de experiência para mim. Mas o senhor não foi dizimista? Sim, eu sou dizimista, mas desde o momento que eu comecei a fazer o trabalho, eu sou responsável pelo trabalho. Então eu tenho que arcar com a despesa. E eles me pagaram justamente em torno de 10 mil, 11 mil reais. E eu paguei. Por causa de um erro de uma pessoa. Então quando você deixa uma brecha, você vai pagar por causa de um erro de uma pessoa, da pessoa. E quando você deixa uma brecha na tua vida profissional e financeira, o mal ele entra. Às vezes o teu filho paga, às vezes o teu pai paga, às vezes as tuas coisas pagam, começa a escangalhar coisas do nada, começa uma geladeira, comprei hoje, não durou 15 dias, parou, vai acontecer alguma coisa. A nossa já tá velha mesmo. Tá lá, se acabando lá, caindo aos pedaços, mas tá lá funcionando. 22 anos. Aí você do nada pega as tuas coisas e vende por um preço que não valia, onde os devoradores começam a entrar. Daqui a pouco, quando você vai ver, você não tem mais nada. Por causa de uma obediência de um mandamento. Eu já vivi isso. Eu já mexi no dízimo. Quem é que nunca mexeu no dízimo aqui? Atire a primeira pedra. Eu já. Eu já também. E eu sei o que é isso. É batalha. Eu sei.
Então, hoje nós estamos dando essa explicação para que você possa entender. Dízimo de empresário não é igual dízimo de pessoa física. Amém? Você só ganha aquilo. O empresário não, é ele mais um bocado de gente que está o quê? Na responsabilidade dele. Ele precisa fazer pagamento. Então, aí diz, aí a Bíblia diz assim, em Malaquias 3:10, esta é a lei e o motivo, perdão, vamos lá, trazei todos os dízimos, vamos entender? Todos os dízimos, não é todo dízimo. Não é todo dízimo. Meu irmão entende muito desse negócio aí de conjugão de letras. É todos os dízimos. O maridão veio, pegou um celular novinho de 5 mil reais e te deu. Tu tem que fazer o que dele? Tem que fazer o que dele? Tem que fazer o quê? Tem que fazer o que, Ivan? Maridão pegou pra mulher, deu um celular de 5 mil reais. Ela tem que fazer o quê? Vendeu o celular, pegou o meu. Não, ela tem que usar o telefone e ser feliz, porque não é dinheiro. Presente. Não é. Só se a pessoa dá dinheiro. Diz. Ela sairia mais no... Não vai mexer porque antes dele comprar o mal não vai mexer porque antes dele comprar o celular ele fez o quê? Ele dizimou. Já está na benção. Pegou a visão? Ele dizimou. Então, agora, tem gente que é malandra. Malandramente, uma falou pra mim assim, meu marido vai me dar um celular, mas ele vai me dar o dinheiro na minha mão. Eu vou dar na mão do senhor, o senhor vai lá e compra o celular pra mim, porque eu não preciso tirar o dinheiro. Eu falei, mas isso aí não é bom não. Aí veio falar com ele. Vem falar comigo. Eu falei, mas isso aí não é bom não. Tu tem que tirar o dízimo, cara. Ele deu dinheiro. Então quer dizer, as pessoas elas fogem. Eu já fiz isso, gente. Até aprender. Eu já fiz isso. O pagamento, eu fiz um trabalho de, por exemplo, 30 mil reais. Aí naquela semana, a cliente ia me dar 15 mil reais. Eu falei, não me dá 15 mil reais, não. Só me dá 1.000. Porque eu tinha feito um voto de dar 2 vezes mais. Então o que? Eu falei, eu vou dar 2 vezes mais se o senhor me honrar. Eu vou dar 2 vezes mais. Aí Deus honrou. Aí sabe o que foi que eu fiz espertamente? Eu pedia pro cliente não me dar o pagamento todo, me dar um pedaço. Mas aquilo ali era o quê? Roubo. Você estava cometendo um pecado. E naturalmente Deus ele não ia te abençoar. Então você tem que ter muito cuidado. O que se promete. Cuidado. Hoje eu vou ensinar algo para vocês que vai zerar tudo isso daí. Vai zerar as infidelidades, vai zerar tudo. Votos que você te prometeu com palavras. Deus me deu uma direção nessa madrugada junto com a missionária. Tudo que você prometeu a Deus vai lá zerar. Atrás, lá no passado ou presente. Quem não veio hoje perdeu a oportunidade. Vai zerar tudo. Apesar que a missionária ela deixou eu fazer até o pediu para mim fazer até o final da semana. Então quem não veio vai ter oportunidade. Fala, meu filho. Rapidinho. Olha só como é que são as coisas, né? Eu tava vindo pra cá, eu fui até um ponto pra pegar o... Como tá escrito, pra gente poder fechar. Essa reunião hoje vai ser um pouco mais intensa, tá? Aí diz assim, ó, lá em Malaquias. Diz assim, ó. Assim, não, em Malaquias não, no texto. Assim como Deus sustenta a igreja, presta atenção, tá? Como Deus sustenta a igreja, dando-lhe apoio espiritual necessário, cabe a nós, membros do corpo, o apoio material. Eu dou para vocês a espiritual e vocês me retribuem com o quê? Material. Com o material. Qual é o material? Não é cimento, areia, não. Pedra, não. É com seus dízimos, com as suas ofertas e com a sua prestação de serviço pela causa. Esse é o material que você dá. Aí você aqui recebe uma direção, uma palavra e vai, meu amigo.
A pergunta foi feita hoje, mesmo que a pessoa já é dizimista e é ofertante, se ela quiser comprar um material para ajudar aqui, material mesmo, além, mesmo dando já o dízimo, ela pode fazer isso? Com certeza. Mas ela vai ser de todo o coração. Muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Ele vai ser muito mais honrado do que eu que estou recebendo. Amém. Entendeu? Então, tudo isso é questão de generosidade. Não é obrigado. Jamais. Parte de vocês. Parte da pessoa. Partiu de mim fazer a caminhada por vocês e por mim. E quando eu cheguei no final, eu fui honrado. Eu fui honrado. Eu dei a espiritual e eu fui retribuído com a material. Aí diz assim, ó. Apoio material para que a obra não pare. Você tá vendo aquilo que eu falei com vocês? Que aquele vídeo dele destruiu vários ministérios, se os membros começarem a ver. Chegou meu conhecimento já de um ministério quebrando ali. Não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar o aluguel da própria casa, tá em desespero. Os líderes espirituais, criou-se um evento para uma banda tocar, para trazer povo. Todo o dinheiro que vai ser arrecadado é para pagar a banda. Eu não trabalho desta maneira. Tudo que eu arrecado é para obra, é pro espaço, é pro projeto. Se eu começar a fazer arrecadação para pagar um cantor, eu peço para vocês cantar. Eu peço para vocês cantar. Aline. Ué. Aí eu vou contratar um pedreiro para poder fazer ali um contrapiso, eu vou lá e faço. Eu meto a mão na massa. Eu vou contratar um editor para editar uns dados meus, umas comunicações que eu escrevi. Tem meu irmão, tem vocês que são inteligentes, vai lá e vê se tá certo. Eu vou pagar um editor? Então você tem que ser inteligente. Se o líder que está na frente de um trabalho não ser inteligente e sábio, faz o povo pecar. Acontece aquilo lá. Quebrou. Fala, filho. Só uma pergunta. O senhor tá falando assim? Teve uma vez que eu levei uma palavra num lugar. Terminar. Que hoje eu falei que ia ser um estudo intenso. Aí diz assim, ó. Assim, agora eu vou direto. A atitude de voluntariedade, quem não teve aqui na reunião do dom do Espírito Santo não sabe o que eu estou falando de voluntariedade. Tá lá no canal. De voluntariedade, se queremos expressar nossa obediência a Deus, temos no dízimo uma boa oportunidade para explicá-la. Mas o crente não deve dar o dízimo somente porque seja lei, né? Ele deve dá-lo por amor a Deus, a igreja e a obra, não por obrigação, mas por voluntariedade, com prazer. O apóstolo Paulo escrevendo, membros, mão fechada, eu falo mirrada, né? O pessoal não gosta, né? Mão fechada da igreja de Coríntio disse: cada um contribui segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Segundo Coríntios 9, 7. O crente que dá o dízimo de cara feia, impelindo pela obrigação, tira o valor da sua oferta. Se você dá por obrigação, não tem resultados, meu amigo, porque Deus conhece a intenção. Aí diz assim: o dízimo é demonstração de honestidade. Não vou ler não, porque é muita coisa.
Ele tá pulando. Ultrapassado a lei. Não estamos no tempo da lei, sim no tempo da graça. Mas quem disse que o dízimo é da lei? Quem concorda que o dízimo é da lei? O dízimo é da lei ou é da graça? Bora, vai errando que eu vou aprender. O dízimo é lei ou é graça? Da lei. Da lei? E Abraão estava na lei? Ele tava pela graça. Não, Abraão estava na lei, Jacó estava na lei. A lei veio depois de quem? De Abraão e Jacó. A lei veio em Moisés. Então quer dizer que o dízimo não tem nada a ver com a lei. Foi implantado a lei porque era 3 milhões. É milhão, é milhão, né? É milhão? Milhões. 3 milhões de pessoas. Pessoas. Tinha que ter pessoas. Foi implantado uma lei porque tinha muita gente. E na época de Abraão, não tinha muita gente. Tinha servos nascidos na sua própria casa. Eles eram servos. O povo de Israel era servo. Era povo livre. Eles saíram da servidão para ser um povo, para servir a Cristo. Por isso que Deus precisou criar lei. 10. Essas leis, elas estão em vigor hoje ou não? Estão. Estão. Você não pode matar, você não pode cobiçar a mulher do teu próximo, você não pode furtar, você não pode, mais o quê? É 10. Você tá entendendo? Então, alguns autores estão tentando confundir a cabeça do povo. A cabeça do povo. Então acaba o povo entrando em uma vida miserável. Você vê alguns crentes, eles professam a fé em Cristo, mas vivem uma vida o quê? Desgraçada. Desgraçada é pecado? Não, né? Uma vida desgraçada, uma vida apertada nada, uma vida mirrada. Mirrada, faltando tudo, não tem nada. A pessoa aí dando glória e cantando, Jesus. Porque isso não glorifica Cristo. De ver você na miséria, Cristo não fica feliz. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí diz assim, ó. Há quem diga que o dízimo é coisas da lei, mas quem diz isso precisa conhecer melhor a Bíblia. Pois o dízimo foi estabelecido antes da lei. Antes da lei. Foi ensinado por... Quem foi que foi expressado no louvor antes? O nome do Abraão. O dízimo foi estabelecido por Abraão. Gênesis 14, 20. Lê para mim, por favor. Com força. 14, 20. Quem achar primeiro, lê aí. Não brigue. Gênesis 14. Amém. Lê um aí, vai, Ivan. Mete fogo. 14, 20. Isso. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aqui tá Abrão, né? Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ponto. Foi a metade? Um homem de fé é isto, e muito antes de Moisés, que instituiu a lei. Mas o dízimo da fé foi precedido pela oferta voluntária, que surgiu no coração de Betel. Gênesis 4:3. Com força pra gente dar uma parada aqui. Gênesis o quê? Gênesis 4:3. Vai, Ivan. É tu?
mesmo. É muita coisa, Cristo. Pelo amor de Deus. Não dá, não. Essa aula você tem que botar em 3, que vai ter primeiro de sexta-feira. Vamos dar continuidade a esse estudo na semana que vem? Gênesis 4. Porque tem muita coisa ainda para ler. Amém? Gênesis 4. 3. Pode ler, meu filho. Júlio tá com a garganta. Não. E aconteceu ao cabo de dias, ao fim de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4, vai. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, Primícia. das primícias, aqui das progenituras, Ele dá ou progênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, ou seja, ficou triste. cara de Amém? Você, quando dá uma oferta para Deus, Ou devolve o seu dinheiro. ou devolve o seu dízimo com o coração fechado, Deus, ele rejeita o teu dízimo. Ele rejeita a tua oferta. Por mais que é lei. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que tem um homem que fez tudo o que está na Bíblia, tudo, ele foi obediente em tudo. Ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Mas ele não fez com interesse de Coração. Então tem gente que obedece, mas não é verdadeiro. Tem gente que obedece, mas não é o que ela queria. Ela obedece para estar bem com a sociedade, que nem os fariseus. Então cuidado, será que você é um dizimista fiel porque você ama a obra de Deus e você ama a lei do nosso Deus? Ou porque você quer estar bem na sociedade? Para ninguém estar te olhando atravessado. Segunda-feira que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo, porque ficou muito longo, ficou 1h17. Terminamos aqui, até segunda-feira que vem, em nome de Jesus.